Amy Scheel, Amysheel. Doutora Shale, qual é seu emprego atual? Sou médica legista associada do Condado de Waukesha. Há quanto tempo você está nesse cargo? 11 anos. Senhora secretária, você pode, por favor, ligar a tela na frente da testemunha? Doutora Sheel, em breve um documento de 7 páginas aparecerá na sua tela, marcado como prova do estado número 117. Tá vendo a etiqueta de identificação da prova no canto inferior direito? Sim. Certo. E então, ao passar pelo documento número 117, você sabe o que é isso? Este é uma cópia do meu currículo vitae, ou CV. E qual é o propósito de manter esse currículo ao longo dos anos em que você foi médica legista associada? É um registro da minha formação, treinamento, cargos anteriores, emprego atual, quaisquer artigos ou capítulos de livros que escrevi e apresentações que já fiz. Requeiro a admissão do documento 117 como prova. Sr. Leishwitz, há objeção à inclusão do documento 117 como prova? O réu não responde. O documento 117 será aceito. Agora, você indicou que é médica legista assistente há 11 anos. Quais foram seus cargos antes de se tornar médica legista assistente? Antes de trabalhar para o Condado de Waukesha, eu trabalhei como patologista pediátrica no Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Antes disso, trabalhei no Children's Wisconsin por alguns anos. E antes disso, trabalhei na Universidade Médica da Carolina do Sul por um ano como patologista forense, após concluir meu treinamento lá. Você tem licença e você tem licença médica em outros estados além de Wisconsin? Carolina do Sul, Ohio e Flórida. Você tem alguma certificação profissional relacionada ao seu trabalho em patologia? Sim, sou certificada pelo Conselho em Patologia Anatômica e Clínica, Patologia Forense e Patologia Pediátrica. Você precisa passar por algum tipo de educação continuada para manter essas certificações ou precisa ser recertificada todo ano? Como isso funciona? A cada 10 anos preciso fazer um exame de recertificação, mas a cada 2 anos preciso fazer pelo menos 100 horas de educação médica continuada. No meu curso de estudo, que seria patologia, especificamente patologia forense e pediátrica. Você pode descrever para o júri a sua formação? Sim, eu frequentei a Universidade Creighton em Omaha, Nebraska, para a graduação e depois continuei lá para a faculdade de medicina. Terminei a faculdade de medicina em 2003. Depois fiz residência em patologia anatômica e clínica na Universidade Médica da Carolina do Sul, em Charleston. Depois fiz minha especialização em patologia forense. Parte foi em Tampa, Flórida, e o restante foi na Universidade Médica da Carolina do Sul. Trabalhei na Universidade Médica da Carolina do Sul por um ano como patologista forense e depois fiz uma especialização de um ano em patologia pediátrica antes de trabalhar por cerca de 5 anos em patologia pediátrica. Agora, ao longo da sua carreira nessa área, Apenas confira sua conexão novamente. obrigada. A tela apagou. Sim, apagou. Também aconteceu com o Sr. Leishwitz. Ei, Você poderia tentar o método antigo de desconectar e reconectar. Não, o problema é do nosso lado. O problema é do nosso lado, desculpe. Posso continuar enquanto resolvemos isso? Ok. Vamos tentar consertar do nosso lado. Obrigada. Doutora Sheel, ao longo da sua carreira, você já foi convidada para palestrar em palestras ou workshops com base no seu treinamento e na sua experiência? Sim. Pode apresentar um panorama dessas oportunidades ao júri? Eu já fiz alguns workshops não só para promotores, mas também para advogados de defesa. Eu já ministrei workshops em patologia pediátrica para algumas das nossas sociedades profissionais, como a Associação Nacional de Examinadores Médicos, a Academia Americana de Ciências Forenses ou a Sociedade de Patologia Pediátrica. Só para citar algumas.
Certo. Só para informar, a tela voltou. Sim, obrigada. E eu vejo na tela do Sr. Leishwick também. Obrigada. Agora estamos ouvindo muito do estudo da patologia. Então, o que é o estudo da patologia? Patologia é o estudo das doenças ou de uma alteração na função normal. Essa é a definição geral de patologia que vem do grego, se não me engano, patos ou sofrimento. Então é o estudo das doenças. A patologia forense é o estudo de como doenças e lesões causam a morte. E a patologia pediátrica é o estudo das doenças e condições em bebês e crianças. Agora, ao seguirmos analisando o item 117, desculpe, estou descendo até o final aqui. Ok. Você já teve alguma publicação ou participou do processo de revisão por pares de publicações na área de patologia e patologia forense? Sim, Você pode dar uma visão geral ao júri sobre algumas dessas publicações? na patologia forense, muitas das nossas publicações são baseadas em relatos de caso, o que significa talvez um caso de algo incomum que acontece e que obviamente causa a morte de um indivíduo. Por exemplo, um relatório que escrevi foi sobre um teratoma, que é um tipo de tumor em um recém-nascido. Já houve alguns artigos de patologia pediátrica sobre diferentes tipos de tumores ou cânceres. E uma publicação de patologia forense sobre mortes relacionadas ao taser. Passando do seu treinamento, experiência e educação como médica legista associada do Condado de Waukesha, isso significa que você responde ao escritório do promotor público? Não, Você responde às autoridades policiais no sentido de que elas comandam o seu escritório? não, Você recebe ou já recebeu pagamento das autoridades policiais ou do escritório do promotor pelo trabalho que faz em patologia? não. Como médica legista associada, quais suas principais funções? Meu principal objetivo no trabalho é determinar a causa e a maneira da morte. Às vezes, para fazer isso, podemos precisar realizar autópsias completas. Às vezes, nosso exame pode ser apenas uma análise das superfícies externas do corpo, em casos onde uma lesão já está bem documentada e uma autópsia provavelmente não traria informações adicionais. Podemos ir até o local e fazer uma avaliação ou investigação da cena. Nós analisamos os prontuários médicos. Analisamos os relatórios policiais. Qualquer informação que possa nos ajudar a determinar como e por que alguém morreu está sob nossa responsabilidade. Durante este exame, você já realiza testes laboratoriais como toxicologia? Sim, E quanto a os prontuários médicos da pessoa falecida, sim, você realiza algum tipo de exame microscópico? sim. Em relação a testemunhar em tribunal sobre autópsias que você realizou ou exames externos, aproximadamente quantas vezes você fez isso nos últimos 10 anos como médica legista associada? Pelo menos 50. Também há outro médico no escritório do médico legista? Sim, O escritório do médico legista analisa cada óbito que acontece no condado de Waukesha. não. Revisamos as mortes reportadas ao nosso escritório. Então, um relatório pode chegar através da polícia que está em uma residência ou ao lado de alguém. Pode vir da polícia que está na cena de um acidente ou incidente de trânsito. Pode ser de um hospício onde houve uma lesão na paciente antes da morte que pode estar relacionada ao falecimento dela. Pode vir de um hospital ou de algum tipo de casa de repouso, até mesmo de uma residência assistida. Qualquer situação que a pessoa que está relatando sinta que merece uma investigação adicional é encaminhada para o nosso escritório.
mas nós operamos sob certas diretrizes com base no Estatuto Estadual 9, que descreve quais tipos de casos são encaminhados para o escritório do médico legista. Também há investigadores dentro do escritório do médico legista? Sim. Qual é o papel deles? Elas são a linha de frente do nosso escritório. Elas coletarão informações demográficas para um relatório de óbito. Então, o nome do paciente, idade, data de nascimento, o histórico dos acontecimentos, sabe, o que levou à morte. A investigadora. Se for a polícia ligando para relatar a morte, ela vai até o local, seja uma residência, uma cena de morte como um acidente de trânsito ou algo suspeito, ou um afogamento, algo em que há uma lesão, ou algo não natural que teve um papel na morte, e é óbvio. A investigadora também pode ir a cenas onde não está claro o que aconteceu. A investigadora sempre tem um dos nossos patologistas de plantão. Somos 3. Então sempre há uma patologista de plantão para dar suporte à investigadora, mas geralmente a investigadora é quem vai inicialmente à cena, faz uma avaliação, liga para a patologista se necessário e às vezes a patologista também vai até a cena. Você mencionou que uma das suas principais funções como médica legista assistente é determinar a causa e a circunstância da morte. Quais são as diferenças entre as duas? A causa da morte se refere ao motivo pelo qual a morte ocorreu. É o termo fisiopatológico, uma palavra complicada para dizer qual alteração no corpo causou a morte. A circunstância da morte se refere às circunstâncias que envolveram a morte, a forma como a morte ocorreu. E embora possa haver uma infinidade de formas ou causas de morte, existem apenas 5 classificações da morte: acidente, natural, homicídio, suicídio ou indeterminada. Quando falamos sobre essas causas de morte, é possível que, digamos, você determine que um ferimento por arma de fogo é a causa da morte? Agora, a maneira, dependendo das circunstâncias da sua investigação, poderia ser tanto homicídio quanto suicídio? Sim. Certo. Você já foi chamada anteriormente para cenas onde, após sua investigação, concluiu que a causa da morte foi homicídio? Sim. Você pode dar ao júri uma estimativa de quantas vezes você fez isso? Nós não temos uma alta taxa de homicídios no condado de Waukesha, o que é uma sorte, mas provavelmente já estive em cenas de homicídio cerca de 20 vezes na minha carreira aqui. Quero direcionar sua atenção para o dia 30 de outubro de 2024. Você foi chamada para uma ocorrência na rua East North, número 1512, na cidade e no condado de Waukesha. Sim. E por que você foi chamada para essa ocorrência? Meu investigador me ligou e me informou que alguns ossos tinham sido encontrados, parcialmente enrolados no que parece ser plástico e talvez uma lona, em uma área arborizada atrás da residência, o complexo de apartamentos residenciais neste endereço. Então, essa seria uma daquelas situações em que você iria até o local. Está correto? Sim. Me desculpe, obrigada. Você lembra mais ou menos que horas você chegou ao local? Provavelmente às 7:30 da noite. Quando você chega ao local no endereço 1512 East North, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa, dependendo de como a cena está situada, ou seja, qual é o perímetro, quem está coletando informações talvez seja se apresentar para quem está com o registro da cena, quem está documentando quem está entrando na cena. Depois eu converso com meu investigador, obtenho mais informações, se houver algo conhecido sobre as circunstâncias ou a situação. Depois podemos responder ou conversar com qualquer policial presente na cena que tenha mais informações. Depois, faço minhas próprias observações sobre a cena, em que tipo de ambiente estamos. Como disse, era um complexo de apartamentos. Havia uma área relativamente arborizada ao lado do complexo, ficava no alto de uma colina. Nós atravessamos a colina, subimos até o topo e
Fizemos mais algumas observações naquele ponto. Se você puder olhar para a tela à sua frente, o que foi previamente marcado e admitido como prova número 4 do estado? Esta é a cena na East North, número 1512, que você estava descrevendo para nós? Sim. Ok, agora a parte inferior do item 4 aqui leva para a entrada de carros deste prédio de apartamentos. Sim, se você continuar descendo vindo em direção a mim, fora da imagem, vai em direção ao estacionamento. Certo. Agora, como você realmente, senhora secretária, pode, por favor, mostrar o item 4 para o júri? Ok, doutora Shill, como era por volta das 7h30, estava um pouco mais escuro quando você chegou ao local. Sim. E o seu escritório ou foi o departamento de polícia que tinha algum tipo de luz para iluminar a área e garantir que vocês não estavam perdendo nada? Sim, a polícia instalou luzes grandes e potentes ao redor dessa área que tinha galhos caídos ou troncos em cima. E o azul, só a coloração azul. Então nós colocamos luzes ao redor disso para podermos enxergar melhor. Agora, assim que você chegou ao local e fez essas observações iniciais do ambiente ao seu redor e do que realmente estava olhando, você ou outros policiais que estavam presentes começaram a remover os galhos do topo dessa pilha? Depois que minha investigadora tirou fotos e nós nos certificamos de que a polícia também tinha fotos, então, sim, a polícia começou a remover alguns dos galhos. Vocês apenas afastam todos os galhos para chegar aos ossos ou seguem um método removendo camada por camada? É metódico, é camada por camada. A maior parte da madeira que estava diretamente em cima da lona estava relativamente entrelaçada, então podia ser movida como uma peça só. Mas quando chegamos aos galhos menores, ramos e vegetação, na verdade usamos pincéis para começar a varrer a superfície da lona. Depois que coletamos parte dessa vegetação para análise de amostras, Depois que você removeu todos os galhos e a vegetação até o ponto em que realmente conseguia ver a lona, quais observações você fez sobre ela na hora? naquele momento eu pude ver que havia uma parte da lona azul que não estava envolvendo completamente os ossos. Havia ossos saindo de uma abertura na lona. Parecia algumas costelas e algumas vértebras. Nós caminhamos ao redor dos ossos que estavam envolvidos no plástico e na lona e vasculhamos a área procurando por ossos adicionais. Você começou a desembrulhar a lona enquanto estava no local? Não. Por que não? Isso é muito importante, especialmente quando tivemos uma situação como essa, em que a lona estava presa ou havia sido presa com cordas nas quais havia nós. É muito importante deixar esses nós intactos. Também podemos ver algumas partes de fita adesiva na lona. Então nós nunca mexemos qualquer cobertura externa. Quando temos um corpo ocultado, tentamos levar todos os invólucros, tanto quanto possível, de volta ao nosso necrotério para um exame mais detalhado e para não perdermos nenhuma evidência. Depois que você limpou tudo, em termos dos galhos e da vegetação, e você determina que este é um corpo ocultado, então não vamos abri-lo aqui. Você então coloca no saco preto do legista, que às vezes chamamos de saco para cadáver? Sim, geralmente quando lidamos com uma morte suspeita como esta, usamos um lençol branco de linho ou um lençol de evidências. Colocamos isso no fundo do saco para corpos. Para este caso, usamos 2 sacos para cadáver por causa do estado e das condições do corpo. Ele estava muito decomposto, por isso estávamos vendo ossos. Precisamos usar 2 sacos para cadáver, um dentro do outro. Depois que você faz isso, existe algum tipo de marcador de identificação que você coloca nos sacos para saber
a qual cena esses restos pertencem? Sim. Todo paciente que vem ao nosso serviço, toda morte que é registrada, na verdade, é um paciente. Todo mundo recebe um número de caso único de identificação, que geralmente começa com o ano e segue em sequência, então é sempre o próximo número disponível. E então, para esse paciente em particular, nós o chamamos de Outubro Dói porque ele não pôde ser identificado no local. Também trancamos o saco para corpos com um lacre de identificação para preservar a cadeia de custódia. Depois que o paciente é removido e você completa esse processo, quando ele chega ao escritório do médico legista, você o coloca em uma câmara fria? Sim, Certo. Você faz isso com todos os pacientes que chegam ao seu escritório? sim. Qual é o propósito, então, de manter o paciente no refrigerador? Por que não fazer a autópsia agora? Bem, isso depende do momento. Talvez seja à noite. Geralmente não temos equipe ou equipamentos para autópsias nesse horário. Talvez já tivéssemos recebido outros pacientes que precisavam de autópsia, então ele precisou esperar a vez dele. Também precisávamos contratar serviços adicionais que não temos no local, como raio-x. Então, o raio-x basicamente funciona durante o dia, então colocamos ele no refrigerador para desacelerar ou interromper a decomposição e evitar que piorasse. E então, começamos o procedimento no dia seguinte. Certo. Agora você observou que Outubro 2 estava muito decomposta. Pelo que você pôde ver na cena, havia algum tecido mole ao redor daqueles ossos que estavam saindo debaixo da lona? Havia tecido mole e líquido que havia escorrido ou vazado da lona. E então, uma vez que você o removeu e ele foi para o escritório do médico legista, você falou sobre como observou o tecido mole e líquido embaixo de onde a lona teria estado. Você coleta o que vê? Sim, Por quê? porque pode haver evidências nesse tecido mole ou no líquido que penetrou na terra que podem ser muito úteis. Quando falamos sobre a decomposição de um corpo humano, quando esse processo de decomposição começa? Na verdade, começa quase imediatamente mesmo. Você só não vê ou sente o cheiro imediatamente. O primeiro estágio da decomposição é justamente essa morte celular que é imediata. Começa quando certos órgãos, como o pâncreas, o órgão que controla o açúcar no sangue, tem muitas enzimas. E essa morte celular ou esse processo de decomposição das células é chamado de autólise. Então, certos órgãos que têm enzimas, como o pâncreas, ou o trato gastrointestinal, como o estômago, que tem ácido, vão se decompor mais rapidamente do que outros órgãos. Mas essa autólise rapidamente, em cerca de 3 dias, dependendo da situação do corpo, do tipo de ambiente em que o corpo está, se transforma em putrefação, que é a decomposição bacteriana. E isso começa com uma fase de decomposição ativa, depois passa para a decomposição avançada, onde todos os tecidos moles começam a se liquefazer ou virar líquido. E então, após a decomposição avançada, é quando ocorre a esqueletização. Doutor, pode soletrar alguns desses termos? Que acabou de usar, por favor, claro. Autólise é AUTOLISE, putrefação PUTREFACANO. Esqueletização, esqueletização. Obrigada. Antes de eu começar a te perguntar sobre alguns fatores ambientais, você está ciente da ciência por trás do uso de cães farejadores de restos humanos? Sim, E você sabe se há um odor específico liberado por restos humanos em decomposição que esses cães conseguem detectar ou sentir, mas os humanos não? sim, o olfato dos cães é muitas vezes mais apurado do que o olfato humano,
então eles conseguem detectar odores que nós essencialmente não conseguimos detectar. E já foram identificados em campo compostos orgânicos provenientes da decomposição de restos humanos, e são esses compostos que os cães farejam? Sim, Então já falamos sobre o processo de decomposição do corpo. Você está familiarizada com as expressões livor mortis e rigor mortis? sim. Você pode explicar ao júri o que esses dois termos significam? Livor mortis, e se soletra L-I-V-O-R, é o acúmulo de sangue nas áreas dependentes que ocorre após a morte. Então, se um corpo está deitado de costas no momento da morte, o sangue vai se acumular nas costas, na parte de trás das pernas, na parte de trás da cabeça, e vai ficar com uma cor vermelha ou rosada, às vezes vermelha, roxa, dependendo da quantidade de sangue no corpo. Isso é livor mortis, acúmulo de sangue. Rigor mortis é o enrijecimento dos músculos. O rigor mortis inicia logo após a morte, mas normalmente só fica visível após algumas horas e ocorre de forma gradual. Então, começa com um pouco de tensão no maxilar e nas extremidades, e os músculos vão enrijecendo gradualmente até ficar quase impossível esticar um braço ou uma perna. Mas o rigor mortis e o livor mortis chegam a um certo ponto. E não existe um algoritmo científico que nos diga para cada falecido exatamente quando isso vai acontecer, porque é diferente para cada pessoa, pois depende de muitas variáveis. Mas o rigor mortis geralmente se instala e começa a passar em 24 horas. Então, numa vez que o rigor mortis começa, se instala e depois passa e ele não volta. Livor mortis é a mesma coisa. Por pelo menos 12 horas após a morte, aquela cor vermelho-rosada a vermelho-arroxeada do acúmulo de sangue vai clarear se for pressionada. Após cerca de 12 horas, ela não clareia mais quando pressionada. Então isso ajuda a restringir o horário da morte se estivermos falando de um corpo relativamente recente. Falamos sobre fatores ambientais, ou pelo menos você mencionou como eles podem afetar o processo de decomposição. Os restos humanos forem encontrados dentro da casa de alguém, por exemplo? Como isso seria diferente em relação aos restos humanos que estão do lado de fora ou que estão ao ar livre? Bem, isso dependeria das condições internas, iriam depender. Se o corpo for mantido em um porão, digamos, com um chão de terra ou até mesmo de concreto, a decomposição será mais lenta porque estará relativamente fresco e escuro. Se o corpo for mantido em um sótão, vai ser mais quente e árido, então a decomposição vai acontecer mais rapidamente. Também haverá uma tendência maior de mumificar ou ressecar do que de apodrecer, que é a decomposição bacteriana, também chamada às vezes de decomposição úmida, sobre a qual falamos anteriormente. Mas em uma casa, se não houver janelas abertas, também não veremos atividade de insetos como vemos quando os corpos estão ao ar livre. Ao ar livre, os corpos tendem a se decompor ou se decompor relativamente rápido porque o corpo está exposto aos elementos, assim como a insetos e predadores animais. Então, a decomposição pode acontecer mais rapidamente se estivermos falando de meses temperados ou quentes. Se estivermos falando dos meses de inverno, bem, a decomposição vai desacelerar porque está frio. Quando estamos falando sobre essa cena aqui na 1512 Leste-Norte, você se lembra aproximadamente quanto tempo ficou lá? Eu provavelmente fiquei lá por cerca de 2 horas. E quando você fez a varredura, na verdade, desculpe, desconsidere isso. Depois que a paciente foi removida e colocada na van para ser levada de volta ao escritório, você ou suas investigadoras ou as policiais presentes na cena fizeram uma varredura ao redor da área para ver se havia mais algum osso que pudesse ter passado despercebido?
Minha investigadora e eu procuramos, e acredito que a polícia fez uma busca mais ampla naquela noite e continuou no dia seguinte, talvez por mais tempo. Agora, enquanto você estava na cena, conseguiu identificar quem era 2 de outubro? Não, Durante a sua investigação, você conseguiu fazer uma identificação científica confirmada? sim. Qual é a diferença entre uma identificação presuntiva e uma identificação confirmada? Uma identificação presuntiva ou identificação provisória significa que pode ser aquela pessoa, mas não temos certeza. Identificação científica ocorre quando comparamos partes do corpo com números de série correspondentes. Registros médicos anteriores à morte, componentes no corpo com o falecido, como uma prótese, uma articulação do quadril ou um marca-passo. Esses são dois bons exemplos de componentes usados para a identificação científica. A outra opção que podemos usar para a identificação científica em um corpo recente seriam as impressões digitais. Se alguém tem as impressões digitais registradas, elas são uma ótima maneira de fazer a identificação. Ou dentição. Se soubermos onde conseguir os registros dentários dessa pessoa falecida, podemos obter esses registros ante-mortem, ou seja, antes da morte, e compará-los com as radiografias dentárias. Nós assumimos o caso do falecido enquanto ele está em nosso escritório, e foi assim que conseguimos fazer a identificação científica desse falecido. E esse falecido se chama Carlos Maldonado. Sim, E você usou registros dentários para confirmar cientificamente a identificação dele? sim, E os dentes estavam relativamente intactos? Foi assim que você conseguiu ou eles se deterioram? os dentes duram muito tempo, e na verdade, em alguns casos, eles duram mais do que os ossos. Então, os dentes dele estavam em ótimas condições para uma identificação científica. Quando chega o momento de realizar uma autópsia, falamos sobre o exame externo e o exame interno. No exame externo, é aí que você descreve as características identificadoras, se elas existirem? Sim, Depois disso, você examina lesões visíveis externamente? sim, Você também observa se há algum item relacionado à intervenção médica no corpo? sim, E tudo isso é feito antes daquela incisão em I, que geralmente nos vem à mente quando ouvimos falar de autópsia? correto. Depois que você faz aquela incisão em Idir, qual é o processo do exame interno? Geralmente durante uma autópsia padrão que exige uma incisão em Itzkur. A primeira coisa que fazemos ao abrir o corpo é coletar fluidos corporais como urina e sangue periférico da veia na pelve. Essa é a melhor amostra para a toxicologia. Ao terminar de coletar os fluidos corporais e observar traumas visíveis nos órgãos antes de removê-los, então nós evisceramos retirando todos os órgãos de uma só vez, do pescoço até o cólon. E depois que você retira todos os órgãos, você faz algum exame individual em cada um deles? Sim, nós dissecamos cada órgão separadamente. Nós pesamos todos os órgãos principais e depois dissecamos cada órgão ainda mais, observando qualquer tipo de patologia, qualquer coisa anormal, qualquer lesão, qualquer coisa que não deveria estar lá, como tumores ou qualquer evidência visível a olho nu de algum tipo de processo de doença. Depois que isso é concluído, você então passa para uma cabeça da pessoa? Sim. E qual exame é realizado nesse momento? O couro cabeludo é refletido para expor o crânio, e então a calota craniana, ou calvária, é removida para expor o cérebro. E então, a partir daí, você segue para o pescoço e faz basicamente o mesmo processo de retirar os órgãos, dissecar e examinar. Depois que o cérebro é removido, fazemos a dissecação do pescoço e retiramos esses órgãos. Correto. Depois de concluir uma autópsia, você prepara um relatório com base em todas as suas observações e achados? Sim.
Isso é chamado de protocolo de autópsia? Sim. E quais são algumas informações gerais presentes nesse protocolo de autópsia? A primeira página detalha o nome do falecido, idade, data da autópsia e causa da morte. A segunda página traz os achados, ou seja, os principais resultados do exame. A próxima seção começa com descrições do exame externo, roupas, intervenções médicas, marcas identificadoras e cicatrizes como tatuagens, e depois o exame interno com a descrição de cada órgão. Depois, o exame microscópico, caso tenha sido realizado ou fosse necessário, e quaisquer estudos laboratoriais que possam ter sido feitos. E às vezes termina com uma indicação se os prontuários médicos foram revisados. Senhora secretária, poderia remover essa tela da sala e deixá-la só para a testemunha? Doutora Shale, em relação ao senhor Maldonado, a senhora conseguiu realizar o mesmo processo de autópsia que acabamos de discutir entre o exame externo e o exame interno com uma incisão em Ixer? Não. Por que não? Devido ao estado de decomposição do Sr. Maldonado, ele tinha muito pouco tecido mole restante. Ele não tinha vísceras, o que significa órgãos do corpo. Não restava nenhum tecido cerebral. Então, no momento em que eu documentei os ferimentos depois limpamos os ossos dele e nossa antropóloga forense fez uma análise. Não foi feita autópsia padrão no caso do Sr. Maldonado. Na tela à sua frente, você vê um documento de 9 páginas marcado como a prova do estado número 118. Sim. E se eu continuar passando por esse documento, esse é o protocolo de autópsia que você preparou com suas conclusões da autópsia do Sr. Maldonado? Sim. Na última página do seu protocolo de autópsia, esse é um diagrama desenhado à mão? Sim. Isso é algo que você desenhou na época do exame? Sim. E por que você desenhou um diagrama? Isso é algo que você normalmente adiciona a um protocolo de autópsia? Depende da autópsia ou do tipo de caso. Se tivermos muitos ferimentos por arma de fogo, podemos fazer um diagrama, ou se forem lesões complexas, também podemos fazer um diagrama para o Sr. Maldonado. Porque é difícil mostrar nas fotografias os envoltórios, o lençol, o plástico preto e a lona. É difícil discernir exatamente onde um começa e o outro termina, além dos itens que estavam incluídos com esses objetos. Eu só fiz um diagrama das embalagens, das cordas, da fita adesiva e de alguns outros itens que foram encontrados dentro das coberturas. E então, olhando para o que está marcado como evidência 119, esse é um documento de uma página só, que é o diagrama feito à mão no final do seu protocolo de autópsia? Sim. Certo, neste momento eu gostaria de apresentar as evidências 118 e 119. Sr. Lightwick, alguma objeção às evidências 118 e 119? O Sr. Lightwick continua sem responder ao tribunal. Essas evidências serão aceitas. Obrigada, peço que apresentem ao júri. Sr. Lightwick, alguma objeção à exibição dessas provas? Sem resposta do réu. Serão usadas com o júri. Certo, na tela à sua frente está a prova 119. Então, você pode começar pela cabeça e ir descendo até os pés do Sr. Maldonado e explicar o que viu durante seu exame externo? Certo, então no topo do diagrama está escrito Grommet, próximo, obrigada. Obrigada. Ao lado de uma representação circular na lona azul. Então havia um ilhó na lona azul e logo abaixo da segunda corda, do seu lado direito, há um defeito. Continue descendo, por favor. Bem na borda da lona azul, tem um buraco ao lado da palavra defeito. Isso, bem aí. Tinha outro ilhós ali que claramente foi arrancado.
E você pode ver em uma das cordas de baixo o ilhós que foi arrancado. Então, a lona azul estava parcialmente enrolada em uma folha de plástico preta ou em um saco de lixo preto. E dentro da região do torso, aquela coisinha verde, certo? Tem uma camiseta enrolada em forma circular e com um nó. Essa parte da camiseta estava rasgada. Havia outro pedaço dela que foi arrancado mais ou menos na mesma região. E essa camiseta estava encharcada com um líquido vermelho ralo. Havia pedaços de fita adesiva prendendo pontualmente a lona azul ao plástico preto, mas na maior parte aderidos ao plástico preto. E ao redor de ambas as peças, tanto do plástico preto quanto da lona azul, estavam esses 4 laços de corda. Você pode ver aqui embaixo as ilhoses, na verdade há 2 ilhoses que foram arrancadas da lona e estavam presas nesse pedaço de corda. O 4º laço de corda estava ao redor da região do tornozelo do Senhor Maldonado. E o lado do calcanhar no diagrama mostra esse tecido. Há um boné de beisebol dentro da lona plástica preta lá nos pés. Então eu acho que isso é tudo. Sim, obrigada. Senhora secretária, pode colocar a tela só para a doutora Yes, por favor? Doutora Schill, como parte da autópsia e neste caso em particular, na verdade com o senhor Maldonado, você tirou vários raios X. Sim. E por que você fez radiografias e como foi feito? Nós fazemos radiografias em todos os casos. Isso vai ser um caso de antropologia forense, principalmente porque nossas antropólogas forenses realmente gostam de ossos e gostam de vê-los em detalhes nas radiografias do esqueleto. Mas no caso do Sr. Maldonado, como ele veio até nós envolto nesses invólucros, eu fiz uma série de radiografias com todos os invólucros intactos, porque eu queria ter certeza de que não perderíamos nenhuma evidência ao remover os invólucros. E por evidência quero dizer, você sabe, projéteis, balas, coisas assim. Qualquer coisa que aparecesse em um raio-x, que chamamos de radiopaca, que fosse metálica e aparecesse. Fizemos uma série de radiografias com todos os invólucros intactos. E então, depois que o Sr. Maldonado foi retirado dos invólucros, fizemos outra série. E então, depois que ele foi limpo, fizemos uma série formal para a avaliação de antropologia forense da doutora Truesdale. Você já trabalhou com a doutora Truesdale antes? Sim, E isso seria sob as mesmas circunstâncias em que você tem um indivíduo que está parcialmente ou quase totalmente esqueletizado? sim. Quando você realizou aquele primeiro conjunto de raios X no Sr. Maldonado, você notou ou observou algum daqueles projéteis ou objetos opacos metálicos que você mencionou? Sim. E depois, durante a autópsia, você descobriu o que eram aqueles objetos? Sim. Você conseguiu identificar ou eles foram retirados de áreas específicas do corpo do Sr. Maldonado? Sim, um dos projéteis estava nos tecidos moles do couro cabeludo que ainda estavam presos à cabeça ou ao crânio. E um dos projéteis foi retirado desse tecido mole decomposto e líquido que recuperamos debaixo do tronco dele. Doutora Schill, na sua frente estou mostrando uma série de fotos marcadas como provas do estado de 120 a 139 durante uma autópsia. Fotos são tiradas em cada etapa por você, por algum dos seus assistentes ou investigadores? Sim, geralmente um dos meus assistentes de patologia tira as fotos. Certo. Essa é uma pessoa que trabalha no necrotério em vez de ir aos locais. Obrigada. Agora, ao passar por essas fotos aqui, vou pedir que apenas observe enquanto eu as mostro e depois terei algumas perguntas adicionais para você.
O item número 126 está em preto e branco? Sim. Você tira fotos, ou desculpe, alguém durante o procedimento de autópsia tira fotos em preto e branco? Ou isso foi algo feito em preparação para a audiência de hoje? Isso foi feito para o tribunal. E com fotos de autópsia, elas costumam ser gráficas por natureza? Sim. E essas são coisas que uma pessoa leiga ou um cidadão comum do dia a dia não está acostumado a ver? Isso é justo? Sim. O preto e branco tem a capacidade de ainda mostrar a integridade da foto enquanto diminui um pouco o aspecto gráfico da imagem? Sim. Continuando então por este pacote. Você reconhece essas fotos ou os itens nessas fotos da autópsia do Sr. Maldonado? Sim. Agora, uma vez que a autópsia é concluída, todos os raios-x são feitos e os ossos estão limpos. Você então observa ou continua examinando se há sinais de trauma ou lesão nos ossos? Sim. E você, por exemplo, em um caso de ferimento por arma de fogo, utiliza sondas para tentar entender a trajetória da bala enquanto ela atravessava o corpo da pessoa? Sim. Agora estou lhe mostrando um segundo conjunto de fotografias que contém fotos das provas do estado de 169 a 172. Você reconhece essas fotos também? Sim. Essas 4 fotos são do crânio do Sr. Maldonado. Sim. Olhando então para o pacote de fotos nos itens de prova do estado de 173 a 177. A de cima é pequena e não sei o motivo, então vou dar um zoom para você. Opa, isso ficou pequeno demais. Você reconhece o que está nos itens de prova 173 a 177? Sim. E este é o... Ou estas são várias fotografias de uma vértebra do Sr. Maldonado? Sim. Qual vértebra é essa? É o 2 a vértebra lombar ou segunda vértebra lombar. Neste momento, eu apresentaria os itens 120 até 139, de 169 até 172 e de 173 até 177 como provas e pediria para apresentar ao júri. Sr. Lightwick, alguma objeção à aceitação desses itens? Sr. Lightwick não reconhece o tribunal. Esses itens serão aceitos. Posso exibir? Alguma objeção à divulgação, Sr. Lightwick? Sem objeções, as fotos serão permitidas ao júri. Advogado Thompson, o senhor vai mostrar todas elas antes de exibirmos na tela? Sim. Certo. Certo, eles podem ser publicados. Obrigada. Agora, mais uma vez, primeiro, eu tenho o documento 119 só para refrescar a memória de todos com uma visão geral. Porque fica um pouco difícil de decifrar quando chegamos às fotos reais. É correto dizer isso? Sim. É fácil para você porque você sabe exatamente o que está procurando. Agora, começando com o item 120, o que estamos vendo aqui.
Certo, do lado direito ou mais distante de mim está a região da cabeça do Senhor Maldonado. A cobertura externa é a lona azul. Está coberto por plástico preto dentro da lona azul. Descendo você pode ver algumas costelas. Bem ali está uma escápula, parte da pelve. Em cima da bolsa, a lona preta é uma parte de uma caixa de papelão. E aqui embaixo está a área do pé dele. E naquela bolsa vermelha estão alguns dos tecidos moles decompostos que foram recolhidos debaixo do corpo, fora da lona, na cena. Passando para o item 121, enquanto aproximamos mais da área dos pés do Sr. Maldonado, quais observações você faz aqui? Ainda há um pouco de vegetação residual sobre a superfície da lona preta. Você pode ver a corda branca trançada que está prendendo a lona no lugar. Durante o exame, você chegou a desfazer os nós dessas cordas? Não, Então, como você as removeu? Você chegou a cortá-las ou apenas as tirou deslizando? nós as deslizamos para fora. É muito importante preservar os nós em qualquer tipo de amarração ou corda, porque pode haver evidências de DNA dentro desses nós. Na prova 122, isso está na frente da cabeça do Sr. Maldonado? Sim. Desculpe, pode continuar. A corda branca ao redor da cabeça e da região dos ombros dele. Há alguma vegetação dentro entre a lona azul e o plástico preto. Pode prosseguir. Agora, no item 123, você pode dizer, isso é obviamente um close de uma das cordas, mas você consegue dizer de qual área do corpo do Sr. Maldonado isso foi recuperado ou observado? Eu não posso saber. No item 124, isso é mais do meio do Sr. Maldonado? Sim, O que você anotou nessa área do Sr. Maldonado? tem fita adesiva bem ali naquele plástico preto. Acho que essa é outra das cordas que você mencionou. Sim, Agora, na prova 125, você sabe o que é isso aqui? Mais ou menos no meio, na parte de baixo da foto, onde estou circulando com o cursor? esse é o boné de beisebol que foi encontrado na região dos pés daquele plástico preto, daquela lona. Provavelmente está de uma cor diferente porque essa foto foi tirada em um dia diferente das outras fotos do boné de beisebol. Exibição 126. O que você observa aqui em relação ao trauma? Apenas no local inicial do crânio. Bem, adjacente ao lado direito da abertura nasal, que é a abertura do nariz, que está bem no centro da foto. Há uma fratura que seria a porção direita da maxila na maçã do rosto direita. É realmente difícil te mostrar isso porque você provavelmente nunca viu um crânio desse jeito. Mas há fraturas no palato duro, que é o céu da boca, se estendendo até a base do crânio. Mas você pode ver que os dentes do Sr. Maldonado, da mandíbula ou maxilar inferior, estão em boas condições. Agora, quando falamos sobre esses projéteis que você viu no raio-x, de onde foi recuperado aquele da região da cabeça do Sr. Maldonado? Foi na região parietal posterior esquerda. Se eu puder mostrar, é bem aqui atrás. E você indicou que estava fora do crânio, mas ainda dentro do couro cabeludo? Sim, Então, se formos para o item número 128, isso seria apenas uma visão mais próxima do projétil recuperado do couro cabeludo do Sr. Maldonado? sim. Ops, me desculpe.
Olhando para o item 129, onde esse projétil foi encontrado, Esse projétil foi recuperado do tecido mole que estava embaixo do torso do Sr. Maldonado. e você se lembra se estava dentro da lona plástica preta ou se estava no chão embaixo dele? Estava no chão, embaixo dele. Então, parte daquela terra, tecido mole decomposto e líquido que coletamos, o projétil estava naquela massa de terra e tecido mole dentro daquele saco vermelho, se isso te ajudar. Lembra do saco vermelho de risco biológico? Então, se você não tivesse feito aquele procedimento adicional de busca e coleta da maneira meticulosa como você fez, talvez nunca tivéssemos encontrado isso. Certo, e foi muito útil que o departamento de polícia de Waukesha tivesse um detector de metais, porque ele sinalizou naquela massa de tecido mole decomposto e terra embaixo do torso. Meritíssimo, posso me aproximar? Concedida. Doutora Shill, estou lhe mostrando o que foi marcado como provas do estado 155 e 156. Elas já foram recebidas anteriormente. Dê uma olhada, por favor, e me avise quando terminar. Tudo bem. Tudo bem. Um dos muitos adesivos nesse item, ou em ambos os itens, você vê o número do caso do escritório do MI. WK242635. Sim. Tudo bem. Você tem um procedimento para quando está recuperando itens de uma autópsia para que haja alguma forma de acompanhar ou lembrar que esses itens foram retirados dessa autópsia? Sim. Esta é a etiqueta que usamos para todas as amostras coletadas durante essa autópsia. E a caligrafia é minha, e essas são minhas iniciais para documentar que fui eu quem coletou e identificou o material ou a evidência. E foi você quem colocou esses projéteis nas caixas de papelão? Sim. Por que usar caixas de papelão em vez de simplesmente mantê-los em um saco plástico? Bem, se houver qualquer evidência biológica na bala, você não quer simplesmente colocá-la em um saco plástico porque esse tecido vai continuar se decompondo. E você não quer usar uma lata de metal porque uma bala de metal vai ficar batendo dentro da lata e pode danificar o padrão de estriamento ou as evidências balísticas que podem ser coletadas da bala. Por isso usamos caixas de papelão. Tem um pouco de espuma absorvente ou gaze lá dentro, caso haja algum tecido biológico na bala. E então, você consegue ver outros adesivos nessa caixa, além do adesivo do escritório do médico legista? Sim. Certo. Se olharmos para as evidências 155 e 156, podemos ver que o projétil não está mais dentro daquela caixa de papelão. Podemos dizer isso? Sim. E ao notar que há outros adesivos ali de outras agências, isso indica para você que foi feita uma análise adicional nesses projéteis que você recuperou do Sr. Maldonado? Sim. Passando então para o item 130, esta é uma visão mais próxima do projétil localizado na região do torso do Sr. Maldonado? Sim. Ele tem um tom esverdeado. Sim, está oxidado. Então essas balas eram de cobre? Bem, elas são da cor do cobre e a maioria dos revestimentos tem pelo menos um pouco de cobre. É por isso que fica verde quando exposto ao oxigênio. E sabendo que o Sr. Maldonado ficou exposto aos elementos por aproximadamente 6 meses, isso é consistente com a oxidação que você percebe nesses projéteis? Sim.
Nós falamos sobre um boné de beisebol que foi encontrado perto dos pés do Sr. Maldonado, dentro da lona plástica preta. Este é o boné de beisebol do item 131. Sim. Agora, este chapéu, você consegue ver que não é originalmente um chapéu branco ou cinza. Eu não sabia de que cor era esse chapéu. Tudo bem. Isso aqui é sujeira, fluidos biológicos ou tecido? Quero dizer, o que tem aqui, você sabe? Tem um pouco de tecido biológico e talvez um pouco de sujeira, mas muita coisa parece tecido decomposto. E então, evidência 132, quando olhamos aquele diagrama escrito à mão, esse tecido amarrado, onde você encontrou isso dentro da lona ou do plástico? Isso estava na região do torso, dentro do plástico preto. Você acabou desembrulhando ou desatando esse tecido? Acredito que sim, nós fizemos isso. Tudo bem. Queríamos ter certeza de que não havia nada dentro do nó dessa camiseta. Ela estava saturada de líquido, então a probabilidade de haver qualquer coisa que servisse como evidência, além, por exemplo, de objetos dentro do nó, era pequena. Diferente das cordas que você viu em cada uma daquelas 4 partes do corpo do Sr. Maldonado, onde você as manteve intactas. Correto. Indo para o item 133, o que vemos aqui? Estes são os sapatos do Sr. Maldonado, azul marinho e pretos, com solados brancos. Esses sapatos ainda estavam nos pés do Sr. Maldonado? Acredito que sim. Então, nesse momento, todos os ossos dos pés dele ainda estavam dentro dos sapatos que ele estava usando. Correto. Agora, olhando para o item 134, o que é isso? Isto é uma fita adesiva que estava aderida aos ossos da mão dele. Não era o plástico preto ou a lona? Correto. Então, temos fita adesiva em várias partes do corpo do Sr. Maldonado. Temos fita adesiva nos ossos das mãos dele e fita adesiva no plástico preto que está ao redor dele? Sim. Então, passando para o item 135, de onde essa fita foi retirada? Essa fita estava no lado direito do torso dele. Eu não sei se ela estava originalmente aderida ao plástico preto ou se era uma fita que, você sabe, se soltou das mãos dele. Tudo bem. Agora, a gente tem visto meio que ao fundo os itens recuperados durante essa autópsia. Parece um tipo de tecido branco. Qual é o motivo de você colocar todos esses itens nesse tecido? Estas são folhas de papel branco para evidências. Então elas não são estéreis, mas nunca foram usadas antes. Então, elas estão protegendo todas as evidências coletadas do exame do Sr. Maldonado contra a contaminação por contato com superfícies do necrotério e também capturando qualquer outra coisa que possa ter valor como evidência enquanto removemos e fotografamos esses objetos. Isso também te ajuda, então, a ter algo para anotar e nos lembrar, quando olharmos essas fotos depois, de onde cada item foi retirado do corpo? Sim. Passando ao item 136. O que estamos vendo aqui? Esta é a corda que estava ao redor da região da cabeça do Sr. Maldonado. Prova 137. A corda envolvia a parte superior do peito e o ombro direito dele. Os nós ainda estão todos intactos. Sim. Prova 138. A corda que estava em volta dos tornozelos dele. E prova 139. A corda que envolvia sua pelve e pernas. E isso está ainda mais especificado com frente e costas. Quando dizemos costas, isso significa embaixo dele? Sim. Tudo bem.
Agora, uma vez que passarmos pelo processo de o exame, você tirou todas essas fotos dos itens que foram removidos, os ossos são então limpos para essa análise ou para a próxima parte dessa análise? Sim. Certo. Agora, nós vimos um item de prova, acho que era o 126, que o crânio do senhor Maldonado ainda tinha algum tecido. É correto dizer isso? Sim. Certo. Agora, depois que os ossos deles são limpos, você consegue ter uma visão mais clara do trauma que vimos naquela evidência? Sim. Certo. Passando então para o pacote com os documentos de prova 169 até 172. Começando com o 169, este ainda é o crânio do senhor Maldonado, certo? Sim. Certo, então o que estamos vendo aqui na seção do seu protocolo de autópsia, onde você está anotando evidências de lesão? Esta é uma representação da frente do crânio do senhor Maldonado. Então você pode ver novamente que os dentes dele estão em condição relativamente boa na mandíbula inferior. A abertura nasal dele, que é a entrada para as cavidades nasais bem aqui, está aumentada do lado direito porque há uma fratura do osso da bochecha e da maxila direita. Na verdade, a maxila está quase totalmente ausente nesta foto por causa dessas fraturas. A fratura continua até atrás do nariz. E eu acho que não dá para ver muito bem nesta foto, mas ela passa pela parte de trás do rosto, que também chamamos de base, B-A-S-E, base do crânio, entrando na cavidade craniana. Agora, se olharmos... Opa, desculpe, o item 170, vou sair disso e talvez dar um zoom para ajudar com as próximas perguntas que eu tenho. Então, ao observar o 170, o que vemos? Esta é a região parietal posterior esquerda do crânio. Então, na parte de trás da cabeça, como eu indiquei antes, há um defeito aqui que é, você sabe, mais ou menos triangular ou em forma de sino. E esse buraco tem uma margem acinzentada. Então, ao redor do buraco, o crânio parece estar em um nível diferente da base do buraco, até onde o defeito parece terminar na parte superior da superfície do crânio. É basicamente um gradiente. Isso é chamado de biselamento externo e é muito útil para nos mostrar a direção de uma bala, ou seja, o trajeto do ferimento. O biselamento externo significa que há essa superfície angular no defeito do lado de fora do crânio, e isso indica que a bala atravessou o crânio para o lado de fora, ou seja, ela estava se movendo da frente para trás. Então as balas estão atravessando o crânio de dentro para fora, e ao redor desse defeito há fraturas lineares radiadas. Elas parecem os raios de uma roda. Então esse é um ferimento de saída por projétil de arma de fogo muito típico e clássico no crânio. Agora, eu digo saída no crânio porque essa bala realmente saiu do crânio, só que não tinha velocidade suficiente para atravessar o couro cabeludo, e é por isso que conseguimos recuperá-la, porque ela ainda estava embaixo do tecido do couro cabeludo. Passando então para o item 171, que na verdade provavelmente teria sido mais útil mostrar enquanto você estava discutindo o biselamento e as fraturas radiadas. Mas essa imagem é mais próxima de 170, certo? Sim. Certo. Então, se formos para o documento 172, isso mostra a sonda que é usada para avaliar a trajetória da bala enquanto ela atravessa o crânio do senhor Maldonado? Sim. E qual foi a trajetória dessa bala? Essa bala estava indo da frente para trás, levemente para cima e um pouco da direita para a esquerda. Então, se ela entra no meio do rosto dele, mais ou menos no nariz,
Passa pelo crânio dele em direção ascendente e depois sai um pouco à esquerda na parte de trás do crânio. Essa é uma trajetória da frente para trás, levemente para cima e um pouco da direita para a esquerda. Então, com base no seu treinamento e na sua experiência, essa lesão que vemos aqui é um ferimento causado por arma de fogo. Sim, Certo. Agora, se olharmos para as evidências 173 e 177, essas são fotos, então, acho que você disse vértebra L2. sim. Então, você pode dar ao júri uma visão geral da composição da coluna para que possamos entender onde na coluna ou nas costas da pessoa veríamos essas vértebras? Certo. Então, o crânio fica em cima da primeira vértebra cervical. Essa é a primeira vértebra do pescoço. Existem 7 vértebras cervicais ou vértebras do pescoço. A primeira vértebra torácica começa logo abaixo da nuca e continua descendo pelas suas costas. E existem 12 vértebras torácicas. Após as 12 vértebras torácicas, começam as vértebras lombares e existem 5 vértebras lombares, L1, L2, L3, L4 e L5. E então existem as vértebras sacrais ou sacro. Então esta é a segunda vértebra lombar, portanto estamos falando da região lombar. A parte da frente do que você está vendo aqui, a parte mais volumosa, fica a parte volumosa ao redor, como se você estivesse olhando para uma pessoa de frente. Então, essa é a frente da vértebra. A parte de trás da vértebra termina em uma ponta, e é isso que você sentiria através da pele se estivesse palpando ou tocando suas costas. Você sente o processo espinhoso. Então, se você está olhando para essa vértebra, há uma fratura que começa no lado direito do corpo vertebral e continua. Continua de forma angular em direção ao lado esquerdo do arco vertebral. Então, há essa massa volumosa que é meio arredondada, esse é o corpo, e todo o restante da vértebra é chamado de arco. E há partes específicas do arco que você não precisa saber, exceto que há fraturas em algumas dessas partes do arco nesta vértebra em particular, assim como no corpo. E há um buraco em uma parte desse arco vertebral. Agora, o item de prova 174 é uma imagem bem mais aproximada do item de prova 173. Podemos dizer isso? Sim. Agora, do lado esquerdo aqui, vemos que quase parece haver alguma aspereza. Como uma área áspera da L2. Isso está quebrado? Tá quebrado, mas parece normal pelo que está mostrando, porque há uma fratura ali. O interior de uma vértebra é poroso, então vai parecer esponjoso porque é assim mesmo. Ela é formada por medula óssea, que contém muitas células sanguíneas, gordura e pequenos fragmentos ósseos chamados trabéculas. Então é normal que pareça esponjoso, mas não deveria haver uma fratura ali. Certo, e essa fratura aqui, onde estou passando o cursor, é a que você mencionou? Essa e toda a parte que está expondo a superfície porosa, que também está fraturada. Certo, então essa superfície porosa não é a mesma coisa que o biselamento, por exemplo, que vimos no crânio do Sr. Maldonado, sobre o qual falamos anteriormente. Não, Certo. Então, passando para o documento 175. Pode explicar o que vemos aqui? estamos vendo uma parte do arco vertebral e você pode ver outra fratura que se estende desde o topo da vértebra. Está um pouco embaçado ali em cima, através do arco, e continua descendo até este ponto aqui. E então, assim como no crânio, você também usou uma sonda para determinar a trajetória dessa bala enquanto ela atravessava a vértebra L2 do Sr. Maldonado? Sim. Certo. Se pudermos voltar um pouco. Sim. Ops. Então, o que eu não mencionei é que há um buraco bem no meio do que chamamos de lâmina.
Essa é aquela parte do arco vertebral de que eu estava falando que tem um buraco. Há um buraco aqui, e esse buraco, esse defeito, também apresenta biselamento externo, assim como a ferida de saída do tiro no crânio apresentou. Há apenas um pequeno ponto que você pode ver no lado direito do defeito, onde a superfície do osso parece um pouco inclinada. Esse buraco não deveria estar aqui? Não. Agora a prova número 176. Tá bom, então essa sonda está mostrando o trajeto desse projétil. Ela está passando da frente do lado direito, indo para trás através desse buraco que vimos no arco vertebral e saindo. Assim, isso iria para a pele da lombar. Doutora Shield, quando falamos sobre a trajetória das balas, obviamente podemos determinar isso aqui com base no que temos. Você consegue dizer o quão perto uma pessoa estava do Sr. Maldonado quando esses 2 tiros foram disparados? Não, Por que não? nós não temos nenhuma pele ao redor das feridas de entrada dos tiros que possa mostrar fuligem ou tatuagem de pólvora, que é a marca deixada pela pólvora na pele ao redor da ferida de entrada do tiro. Como não temos tecido mole ou pele para mostrar em detalhe esses ferimentos de entrada, não podemos determinar a distância do disparo. Isso é algo que você conseguiria fazer se ainda tivesse tecido mole? Sim, Se talvez tivéssemos encontrado o Sr. Maldonado no dia seguinte ao assassinato dele? correto. Você consegue dizer, com base no seu exame e no estado do corpo do Sr. Maldonado, qual ferimento de bala aconteceu primeiro? Não, Se você tivesse. não. Se você ainda tivesse tecido mole ou se tivéssemos localizado o Sr. Maldonado, o corpo de Maldonado no dia seguinte ao assassinato dele, isso é algo que você conseguiria determinar? Haveria mais chance de determinar isso sim se ele estivesse fresco. Quando falamos sobre a L2, e acho que, em geral, quando as pessoas pensam na coluna e em uma lesão nela, logo se pensa na possibilidade de paralisia. Seria justo dizer isso? Sim, Você consegue dizer, com base no trajeto dessa bala, se o Sr. Maldonado teria ficado paralisado por causa desse disparo? Você consegue dizer, com base no trajeto da bala, se o Sr. Maldonado teria ficado paralisado por causa desse disparo? eu não sei se ele teria ficado ou não. Essa vértebra em particular fica exatamente no nível onde a medula espinhal se ramifica, é o término da medula espinhal, e ela se ramifica em vários pequenos tentáculos que parecem a cauda de um cavalo. É por isso que é chamada de cauda equina. É Caudaequina. Então, L2 designa o ponto em que a medula espinhal se separa nos pequenos feixes de nervos que são chamados de cauda equina. Então, é bem possível que as pernas dele tivessem ficado paralisadas ou que ele tivesse sofrido uma lesão na medula espinhal, mas eu não saberia dizer exatamente porque cada pessoa é um pouco diferente anatomicamente, como isso teria se manifestado no Sr. Maldonado. Se ele tivesse ficado paralisado, seria uma paralisia baixa, ou seja, da parte inferior da medula espinhal. Advogado Thompson, gostaria de fazer uma pausa agora. Claro. Tudo bem, então vamos fazer uma pausa de 10 minutos e depois retomamos. Mais uma vez lembro a vocês, senhoras e senhores, para não discutirem o caso entre si. Tudo... Obrigado, podem se sentar. Estamos fora da presença do júri. Pedi uma pausa apenas porque já são 10h07 e achei que seria um bom momento. Você prevê ter muito mais perguntas no interrogatório direto? Não. Não quis te colocar em situação difícil, por isso perguntei antes de pedir a pausa. Ministério Público, algo a registrar antes da pausa?
Não, obrigada. Senhor Lightfoot, algo da sua parte? Sim. Este julgamento é uma farsa. Não estou tendo um julgamento justo nem defesa. Vocês não me dão chance de preparar ou conseguir defesa. Não tive oportunidade para isso. Fui trancado e isolado do mundo nesta prisão por 18 meses, negado atendimento médico, alimentação adequada e descanso. Não se pode esperar que eu me defenda nessas circunstâncias. Suas objeções contínuas foram anotadas. Vou registrar que, enquanto o depoimento está ocorrendo hoje, primeiro o réu está com alguns materiais com ele hoje. O réu estava escrevendo anotações durante o depoimento do Dr. Shield e também lendo seus materiais. Então ele está ativo e atento. Ele apenas está escolhendo não participar. Vamos fazer uma pausa e voltaremos em cerca de 10 minutos. Obrigado, podem se sentar. Todos acomodados. Advogado Thompson, prossiga. Obrigada. Doutora Shields, antes do intervalo, estávamos falando sobre algumas coisas sobre as quais a senhora não pôde opinar devido à falta de tecido mole presente. A senhora se lembra disso? Sim. Embora a senhora não possa dizer qual ferimento de bala aconteceu primeiro, na verdade, antes de eu fazer essa pergunta, quando estamos falando sobre o ferimento de bala na região do torso do senhor Maldonado, na vértebra L2, a senhora mencionou que essa trajetória é da frente para trás. É correto dizer isso? Sim. Então, entrando pela frente do corpo dele e indo em direção às costas. Então, com esse trajeto, quais órgãos poderiam ter estado potencialmente no caminho dessa bala? O rim direito, provavelmente o cólon ascendente, a veia cava inferior, que é a maior veia do corpo. Dependendo de, você sabe, quando uma bala atravessa o corpo, ela cria uma cavidade temporária devido à explosão dos gases. E dependendo do tamanho dessa cavidade, ela também poderia ter atingido uma parte do intestino delgado e do pâncreas. Então, embora não fosse fatal imediatamente, poderia ter sido fatal. Você conseguiu chegar a uma data estimada de morte para o senhor Maldonado? Sim, E foi no dia 14 de abril de 2024. sim. Como você conseguiu chegar a essa conclusão? Quando estamos lidando com um intervalo pós-morte tão longo, ou seja, o tempo desde o falecimento, como no caso do Sr. Maldonado, em estado de decomposição, quanto maior o tempo entre a data real da morte e a descoberta do corpo e o exame, quanto maior esse intervalo, mais difícil fica determinar a data da morte. Então, às vezes, nossa melhor evidência é o último momento em que se soube que a pessoa estava bem, ou a última vez em que foi vista com vida. Então, para o Sr. Maldonado, ele foi visto com vida pela última vez e, na verdade, foi filmado em vídeo em 14 de abril de 2024, usando as mesmas roupas que identifiquei nele durante a autópsia. Essa era a melhor evidência que eu tinha de que ele esteve vivo em algum momento do dia 14 de abril, mas depois nunca mais foi visto. Secretária, por favor, ligue a tela para o tribunal. E eu vou abrir o item 118, que é o seu protocolo de autópsia. Você está solicitando a exibição disso? Sim, por favor, senhor. Lightfoot, alguma objeção à exibição do item 118? O Sr. Lightfoot não responde. Pode ser exibido. Viu o selo de identificação do item no canto inferior direito do 118?
Sim. Essa é sua assinatura no final da primeira página do protocolo de autópsia? Sim. Certo. Agora, quando falamos sobre esses 2 ferimentos de bala, mesmo que não possamos dizer qual aconteceu primeiro, algum desses ferimentos poderia ter sido fatal para o Sr. Maldonado? Sim. Ao final do seu investigação sobre este assunto, qual foi a causa da morte? Qual foi a causa e a natureza da morte do Sr. Maldonado? A causa da morte do Sr. Maldonado foi violência homicida com ferimentos de bala na cabeça e no tronco. O modo de morte dele foi homicídio. Não tenho mais perguntas para esta testemunha. Sr. Lightfoot, deseja fazer perguntas no contra-interrogatório? O Sr. Lightwork não está reconhecendo o tribunal, portanto, o doutor pode se sentar. Obrigado.